Olá! Nessa aula nós vamos discutir um pouco sobre o uso e o cálculo de indicadores de saúde na prática. Esse tema também vai ser abordado numa outra aula junto com o grupo de vigilância, mas nessa aula especificamente nós vamos aprofundar um pouco sobre o cálculo dos indicadores, considerando que essa é uma atividade mais direcionada e voltada para quem trabalha com os dados, as análises estatísticas e também o manejo dos dados. Bom, o que a gente tem como objetivo de aprendizagem para esta aula? Primeiro, seria identificar quais são os principais indicadores sociodemográficos e de saúde, calcular e interpretar indicadores de morbimortalidade e também calcular e interpretar os indicadores do programa de imunização. O que são os indicadores e para que eles servem? Os indicadores são medidas que sintetizam um grupo de informações relevantes sobre um determinado atributo ou dimensão do estado de saúde. E eles também podem ser utilizados para avaliar o desempenho do sistema de saúde ou um programa de saúde que já está em curso. Em relação à utilidade, eles servem para diversas finalidades. Uma delas é para descrever uma situação sanitária de uma população, como o acesso a alguns serviços, como acesso a esgoto, a água de consumo, acesso à eletricidade. Também servem para vigiar ou monitorar determinadas condições de saúde que são de interesse para uma localidade, com níveis de desnutrição, obesidade, hipertensão. Os indicadores eles também ajudam no monitoramento de objetivos e metas dos programas de saúde. E eles ajudam no fortalecimento da capacidade analítica das equipes, uma vez que eles ajudam a discutir onde que os dados podem ser obtidos e como que os dados analisados eles podem ser interpretados à luz de um cenário, uma situação específica. E, finalmente, eles podem ajudar a promover o desenvolvimento dos sistemas de informação para que eles possam ser cada vez mais intercomunicados, ou seja, vocês possam utilizar informações de diferentes sistemas de informação para criar indicadores mais robustos. Existem vários grupos de indicadores, sendo que para a saúde os grupos mais comuns são os dados sociodemográficos e aqueles específicos que medem características específicas relacionadas à saúde. Dentro do grupo dos indicadores sociodemográficos, a gente pode destacar aqui aqueles indicadores que medem a distribuição da população segundo algumas características gerais dessa população, como grupos etários, zona de residência, estado civil, nível de escolaridade, essas são características gerais. E eles também são úteis, são utilizados na avaliação de coberturas dos serviços sanitários, né, como acesso à água tratada, o esgoto, energia elétrica. Já no grupo dos indicadores relacionados às medidas de saúde, os principais que nós podemos indicar são aqueles que medem a distribuição da ocorrência de determinados eventos relacionados à saúde, como a ocorrência de doenças, de mortes ou a presença de fatores de risco. E eles também podem ser representados por indicadores que medem a cobertura dos programas e serviços de saúde, como, por exemplo, programas de imunização, acesso a tratamento ou a própria assistência. Aqui nós temos alguns indicadores utilizados no inquérito de indicadores múltiplos e de saúde realizado em Angola para o período de 2015 e 2016. Acredito que muitos de vocês já conheçam esses resultados que foram divulgados a partir desse relatório. E nesse relatório a gente encontra
uma série de indicadores sociodemográficos, como, por exemplo, o acesso à água para consumo, quais são os tipos de instalações sanitárias distribuídos na população, o acesso à eletricidade, que tipo de área de residências a população se encontra, nível socioeconômico, a distribuição da população por sexo, estado civil e nível de escolaridade. O inquérito é uma forma muito importante de se obter informações diretamente da população. Então, ele utiliza de dados primários, trabalhando apenas com uma amostra representativa dessa mesma população. Então, ele traz informações muito relevantes para uma análise, né, em geral, tanto na área da saúde quanto para outras áreas. Aqui a gente tem alguns exemplos de indicadores sociodemográficos que foram trabalhados nesse inquérito. Nesse primeiro gráfico, nós temos a avaliação, o indicador sobre o acesso às fontes de água para beber, estratificado por área de residência. Então, nesse gráfico, a gente tem em vermelho a proporção de agregados familiares que utilizavam de fontes de água não apropriadas, e em azul aqueles agregados que utilizavam fontes de água apropriadas, e a estratificação por área de residência. Então, a gente observa que na área urbana existe uma maior proporção de agregados familiares que utilizam de fontes de água apropriadas, e o oposto ocorre na área rural. No segundo exemplo, seria uma distribuição do nível socioeconômico dos agregados familiares que participaram do inquérito por área de residência. Então, aqui a gente também observa uma grande diferença entre a população que reside na área urbana em relação à população que reside na área rural. E a gente observa que a maior concentração da população com níveis mais elevados socioeconômicos está na área urbana, diferentemente da área rural, onde existe uma maior concentração de população em níveis mais baixos de socioeconômicos, né? Aí representado por quintis. E no terceiro gráfico, nós temos uma representação da população que participou do inquérito em relação a sexo e faixa etária. Então, é uma representação muito comum, utilizada mundialmente, que a gente chama de pirâmide populacional, em que a gente observa ao mesmo tempo a distribuição de sexos por faixa etária. E aqui a gente observa que maior proporção de população está no grupo de crianças, né, menores de 5 anos e depois de 5 a 9. Aqui a gente vai destacar um pouco quais foram alguns exemplos, né, de indicadores relacionados à saúde que foram utilizados nesse inquérito. Então, a gente observa que foram avaliados indicadores de mortalidade em diferentes momentos, então mortalidade perinatal, infantil e infanto-juvenil, aspectos sobre vacinação, tanto em mulher em idade fértil quanto em crianças, aspectos em relação ao tratamento de febre em crianças relacionado ao programa de malária, a prevalência do HIV, e mortalidade adulta e na gravidez, e finalmente alguns aspectos sobre a violência doméstica. Aqui a gente tem alguns exemplos desses indicadores específicos da saúde que fizeram parte desse inquérito. Então, no primeiro, a gente observa as taxas de mortalidade em crianças menores de 5 anos, em 3 diferentes subgrupos, tanto a mortalidade neonatal, a mortalidade infantil e a mortalidade infanto-juvenil. E essas mortalidades, elas foram comparadas com 3 diferentes períodos. Então, em verde, a gente tem no período de 2001 a 2005,
em vermelho de 2006 a 2010 e em azul de 2011 a 2015. O que a gente pode observar aí que existe em todos os subgrupos, né, tanto neonatal, infantil e infanto-juvenil, existe uma tendência de queda dessa taxa de mortalidade ao longo dos anos. Na figura 2, a gente vai observar a avaliação da cobertura de vacinação contra o tétano entre mulheres em idade fértil. Tá? Nesse inquérito foi considerado em relação à última gravidez dessas mulheres. Esse indicador ele foi calculado como percentual e aqui ele foi apresentado em faixas de percentual de cobertura. Essa modalidade de apresentar os resultados ela é muito útil quando você quer comparar regiões, resultados entre as regiões e quer destacar visivelmente quais são as áreas mais críticas. No caso, a gente está trabalhando com cobertura de vacinação, que quanto mais baixa, mais crítico é o indicador. Então, esses extratos com percentual de cobertura mais baixo, eles estão no extrato com a cor mais que realça mais, é o vermelho mais forte. E vai num degradê de cores, vai clareando para os grupos, para os percentuais com maior percentual e que é onde teria maior cobertura. Então, aqui facilmente a gente pode observar as províncias que têm uma cobertura mais baixa, né? Uíge, Cubango são exemplos de províncias que estão nessa faixa com a cobertura mais baixa. Da mesma forma, o indicador da cobertura das vacinas básicas para as crianças, né? As crianças de 12 a 23 meses que receberam todas as vacinas básicas no período anterior ao inquérito. E aí também, da mesma forma, o indicador apresentado em faixas de percentual, sendo que os menores percentuais ficam com uma cor mais destacada. Então, quando a gente vai calcular o indicador, a gente tem que definir alguns aspectos antes de iniciar esse cálculo. O primeiro deles é definir como ele vai ser expresso. Esse indicador ele vai ser expresso como uma proporção, uma taxa, um rácio, ou vai ser simplesmente uma contagem de eventos. Quais serão as fontes de dados disponíveis? O que vocês já têm a partir de sistemas de informação? Vão trabalhar com um dado de um inquérito ou do censo populacional? Qual vai ser a área de abrangência desse cálculo para esse indicador? O interesse é para todo o país? Ele vai ser para uma província, para um município específico? Também é importante definir qual é o período de análise, porque aí vai ser direcionado qual o volume de dados que vocês vão ter que buscar para compor esse cálculo. Tem que definir quais são os componentes do numerador e do denominador, dependendo de como que vai ser a expressão do indicador. Se é aplicável agregar um fator de multiplicação, né? Em alguns indicadores isso já é definido ou já existe um fator multiplicador tradicional para o uso. E se há interesse de fazer uma estratificação. Então, você pode fazer um cálculo geral do indicador e estratificar por diferentes aspectos, por faixa etária, por sexo, por residência ou por província. Bom, aqui a gente tem um exemplo do indicador relacionado à mortalidade infantil. Então, normalmente a gente expressa a mortalidade infantil como uma taxa. As fontes de dados seria o sistema de registro de mortalidade e o censo populacional.
A gente pode calcular esse indicador para o país como um todo, né, Angola como um todo, e o período de análise pode ser por ano. Então, aqui a gente escolheu o ano de 2015, de acordo com os dados disponíveis. E para fazer esse cálculo, no numerador a gente considera o número de óbitos infantis, que são aqueles óbitos ocorridos em crianças menores de 1 ano, e no denominador o total de nados vivos que a gente vai obter lá do censo populacional. Normalmente, para a mortalidade infantil, a gente utiliza o fator multiplicador por 1000 nados vivos. E aqui a gente vai escolher fazer uma estratificação por província. Então, qual que é a forma de calcular a taxa de mortalidade infantil? Então, aqui é basicamente a estrutura da fórmula de cálculo. Então, no numerador, o número de óbitos em crianças menores de 1 ano, no ano de 2015, sobre o total de nados vivos nesse mesmo ano, multiplicado por 1000 nados vivos. E esse indicador ele vai ser estratificado por província de Angola. Aqui é um outro exemplo de cobertura vacinal para todas as vacinas básicas para as crianças. Esse indicador vai ser expresso como uma proporção, tá? Então um percentual. A fonte de dados disponível é o inquérito de indicadores múltiplos de saúde de 2015 e 2016, a área de abrangência também para todo o país, o período de análise para 2014, que foi o ano anterior à entrevista do inquérito. No numerador vão constar o número de crianças de 12 a 23 meses, com o registro de todas as vacinas específicas para a idade. Então, considerou uma dose de BCG, uma dose de sarampo, 3 doses de polio, 3 doses de penta. E no denominador, o total de crianças nessa faixa etária. Como a gente está tratando como uma proporção, o fator multiplicador vai ser por 100. E a estratificação aqui a gente vai fazer por área de residência, entre rural e urbana. No final, vocês vão ter a oportunidade de fazer um exercício especificamente com esses dois indicadores. A fórmula do cálculo da cobertura de vacinas básicas, então no numerador as crianças de 12 a 23 meses que receberam todas as vacinas básicas no período, sobre o total de crianças dessa faixa etária incluídas no inquérito, multiplicado por 100, e fazendo a estratificação por área de residência. Então, o que a gente pode resumir desse tema dos indicadores? Que os indicadores são ferramentas úteis, né, para resumir os atributos e características do estado de saúde de uma população, e principalmente eles são muito úteis porque eles permitem fazer comparações entre os grupos analisados. Os indicadores eles podem ser expressos utilizando medidas de frequência absoluta, como contagem de eventos, ou de frequência relativa, como taxa, proporção. E isso é muito importante na hora que vocês vão definir como que vocês vão construir esse indicador. E também analisar depois. E finalmente, os indicadores eles são ferramentas muito úteis, tanto para a análise da situação de saúde, quanto para a avaliação do desempenho dos serviços de saúde. Então, lembrando sempre que eles são ferramentas que vocês podem utilizar aí no seu dia a dia, nesses dois aspectos. Então, depois da gente conversar um pouco sobre esse tema dos indicadores na prática, como que vocês podem aplicar esse conhecimento no seu trabalho hoje? Bom, espero que esse tema tenha contribuído aí no conhecimento de vocês. Esses aspectos podem ser discutidos com o seu tutor e também na hora de fazer o exercício. Bom trabalho para vocês!